tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a adorar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor.
Aleluia! Glória a Deus! Muito obrigado pela tua presença, Kelly Monteiro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Muito bem-vinda. E muito bem-vindos, Júlio César. Obrigado pelo carinho. E também o Anderson, né? Obrigado. Rapaz, olha o tamanho desses homens. Grande. Eu fico um anão perto deles. Ó, deixa eu vir aqui do lado. Hã? Olha aí, ó. Parece o Patati Patatá dessa altura aí. Maravilha. Obrigado por terem vindo, viu? É um privilégio ter vocês aqui, tá? Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a você que está em casa. Vamos dando início a mais um programa Entre Nós. Que aqui entre nós trocamos experiências, nós trocamos confidências, nós trocamos aprendizados acima de tudo. E eu quero já começar clamando pela presença dEle, o Todo-Poderoso. Ele sim não pode faltar nunca nas nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos clamar pela presença dEle. Convido a você para que oremos juntos. Senhor, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, nós te agradecemos porque tu és santo, tu és maravilhoso, Senhor, tu és tremendo. Toma a nossa vida nas tuas mãos, dá-nos a tua graça, Senhor. Usa, Pai, os teus levitas, usa mim, usa, Senhor Deus, essa produção, esse veículo de comunicação, usa como tu queres para falar com cada um que está em casa. Usa cada um que tu queres, Senhor Deus, em casa, para falar com demais pessoas, para ser veículo de bênção, Pai. Venha teu Espírito Santo sobre nós, enche o nosso coração com a tua graça, enche os nossos lares, abençoa, Senhor, os lares de todo o Brasil. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Ontem nós estávamos falando com o pastor Vanderlei, né? E aí a linha, não é que a linha caiu não, era a final do programa e nós combinamos de ligar para ele hoje e já iniciar com o telefonema de ontem. A paz, meu querido pastor, o senhor está bem? Amém, melhor agora conversando, meu querido amado pastor. Obrigado, querido, muito obrigado. Ontem Eu te amo, sabia? Amém, meu irmão, muito obrigado. Também te amo, porque o senhor é imagem e semelhança de Deus, como cada um de nós, e nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou, não é verdade? É? Amém. Agora me diz, meu querido pastor, ontem nós falávamos, o senhor começou a me contar a história, e eu queria entender o testemunho do senhor. O senhor teve uma profecia, anos antes, aí o senhor, infelizmente, estava num período difícil da sua vida, o senhor estava preso, e dentro do presídio, aquela profecia que aconteceu anos atrás veio se cumprir. É isso? Isso mesmo, pastor. E aí, por que isso falou tão forte no seu coração? O que aconteceu depois disso? O que aconteceu, pastor? Como eu tinha falado para o senhor, eu era católico. Eu fui muito adiantante, assim, trabalhando ali um pouquinho da língua da carne. Era do trecho, eu andava, viajava, né? E eu trabalhei muito em parque de diversões. Onde que eu conheci, no bairro Decap, no Guarulhos, eu conheci uma jovem, eu era jovem também, eu estava com meus 22 anos de idade, e aí a gente juntou o tráfico e foi morar junto. Veio 2 filhas, onde a gente sofreu bastante, onde a gente fez umas coisas erradas que não devia, fui tentar fazer justiça com minha própria mão, mas onde eu quebrei a cara, onde eu vim cair no presídio, foi no 20 DP de Jaçanã, onde teve a separação de mim com minha filha recém-nascida, né? E onde que eu fui jogar no 20 DP, do 20 DP eu fui jogar no Carandiru, né? E lá veio essa interferência tão grande que eu vim conhecer, começou no 20 DP, porque o crente lá não era bem-vindo, mas Deus usou um ímpio para me dar a Bíblia, mandou ler o Salmo 91, o 120 e o 21. Eu não estava entendendo. Depois que eu li esses 3 salmos, eu vim entender
que eu comecei a estudar, porque eu veio uma depressão, não conseguia dormir. Eu não dormi nem de dia nem de noite na cela, onde Deus estava falando grandemente comigo. Mas o inimigo é tão sujo que ele estava usando as pessoas para que começar ali veio de administrador. Onde que eu saí da cela, que ele me levou para fazer um serviço de eletricidade, eu conversei com o delegado, onde eu já era residente da penitenciária do Carandiru, onde eu pedi transferência. Onde que começou a minha trajetória dali para lá para o Carandiru. Ali eu conversando com os presos, se eu for para a cela da malandragem, vou segurar faca, vou segurar droga, vou segurar homicídio. Eu vou para o meio dos crentes. Onde que eu comecei ali, pensamento em falar com Deus. Mas eu era católico, a polícia me deixou na mão. A única que me atendeu foi o Senhor Jesus. Aonde que eu cheguei lá, aonde que Deus usou os irmãos lá dentro para me evangelizar e levar para a cela dele. Que lá era olho por olho, dente por dente. Onde os Cristo estavam olhando a minha vida. Ele me aceitou em 94, 95 desci as águas, em 94 para 95 eu tive a trajetória de ser batizado no Espírito Santo, 21 de dezembro de 90 desci as águas. Eu tenho o certificado do batismo, onde que eu fui congregado pela Assembleia de Deus lá dentro. Aonde que se cumpriu. Eu castigo e repreendo todo aquele que eu amo. Peraí. É que às vezes o telefone falha um pouco, mas o que acontece é que o senhor diz que começou a namorar ainda jovem com uma outra moça, tiveram filhos, e aí cometeram algum deslize, alguma coisa errada, o senhor usou a expressão com minhas próprias mãos, eu quis tentar resolver a situação, terminei dentro do presídio, no 20DP, depois o senhor foi parar no Carandiru. E aí, lá, o senhor disse que crente não era bem-vindo, mas depois o senhor acabou indo para o lado dos crentes, dentro da penitenciária, dentro do presídio, e aí os crentes começaram a cuidar do senhor dentro da delegacia, levando o senhor para a cela deles, é isso? Isso mesmo, pastor. Aí, mas o que eu quero dizer é o seguinte, como testemunho, aí o senhor, tudo bem, aconteceu tudo isso, mas em que momento Deus falou forte na sua vida e houve transformação no seu coração? Foi na madrugada que eu levantei e o Senhor falou comigo ao meu coração, me fez eu voltar em Espírito na casa do meu pai. Ele usou um irmão simples, humilde, para falar com meu pai que da semente dele traria para pregar a palavra, de levar o evangelho, mas viria pela dor. Entendi. O senhor, então, numa noite dentro do presídio, lembrou de uma profecia, que na casa do seu pai, Deus havia usado uma pessoa muito simples, que diz que na sua casa alguém seria levantado para pregar o evangelho, mas que viria pela dor. Aí o senhor, numa noite dessas, não dormia e sentiu que essa pessoa era o senhor, é isso? Isso mesmo, pastor. Deus quebrantou meu coração, o Senhor Jesus quebrantou muito meu coração. Amém. Agora, Vanderlei, quando Jesus entrou, ele fez diferença? O senhor se arrependeu dos seus pecados? Sim, pastor. Sim. Oh, glória. Ai, aleluia. Ele quebrou o vaso, arrebentou o vaso, fez um vaso novo. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque isso importa muito para os telespectadores em todo o Brasil, que de repente a gente entenda o mover de Deus, o agir de Deus. A gente diz assim, poxa, mas o cara é presidiário, é matador, roubou sei lá quem, não estou falando do Vanderlei, estou falando das pessoas em geral. Mas Jesus conhece cada um conforme o vosso coração.
a gente fica procurando entender ou fazer justiça com o nosso pensamento ou com o nosso sentimento, ou pior ainda, com as nossas mãos, mas a justiça de Deus é diferente, porque cada um peca de uma forma. Há pessoas que destroem roubando, e elas são usadas por Satanás para roubar, porque quem está roubando não é usado por Deus, está sendo usado pelo inimigo. Quem está matando está sendo usado pelo inimigo. Mas há pessoas que destroem sem roubar e matar. Destroem quando vilupiteiam, né? quando estragam a sua família, quando traem a sua casa, os seus filhos, a sua esposa. Há pessoas que destroem quando mentem. A mentira pode ser uma destruição às vezes maior do que um roubo, porque pode roubar a paz de alguém. O falso testemunho pode levar alguém inocente a uma situação delicada, às vezes até a cadeia. Então nós precisamos entender que a nossa justiça é uma. Roubou é olho por olho, dente por dente. Manda matar, anda lá para o inferno, para o presídio, para onde for. Agora, a gente fica realmente revoltado muitas vezes com esse senso de justiça, mas Deus entende de outra forma, porque o que Deus quer é um coração quebrantado, o que Deus quer é um coração arrependido, para que Ele faça nova criatura em Cristo Jesus. Vanderlei, pastor Vanderlei, quando é que o senhor saiu do presídio? O pastor, foi 2007, aí depois o senhor me jogou lá de novo na Talib Leonel, pela desobediência que eu tive aqui, só que ele mandou eu fazer a obra dele, eu não fiz. Só que ele pesou. Peraí, isso eu não entendi. O senhor voltou para o presídio depois, é isso? Isso, eu desobedeci ao Senhor. Eu desobedeci o Papai do Céu, e nessa parte ele me deu uma correção, me fez voltar lá dentro outra vez, para mim fazer a obra dele, porque eu não fiz aqui fora, eu me levou lá dentro. Mas eu gostaria de passar para o pastor, os demais ouvintes, conhecerem a verdade liberta. Jesus Cristo veio buscar os perdidos. É isso mesmo, Jesus Cristo veio buscar os perdidos, os fracos, os pecadores, e Ele realmente, igreja, não é lugar para gente são não, só são não, porque na verdade lá está todo mundo à busca de ser melhor, e essa é uma confusão que as pessoas fazem. É crente, é perfeito? Não, perfeito é só Jesus, nenhum de nós somos. Agora, o que nós temos a obrigação sim, é de dar bom testemunho, é de entender o propósito de Deus sobre a nossa vida. Vai o Vanderlei continuar a querer ficar pecando, vai continuar a querer ficar errando, o Senhor Jesus recolhe. Você pensa que Ele deixa? Ele considerai a bondade de Deus, mas guardai a severidade dele. Ou guardai a bondade de Deus, mas considerai a severidade dele. Jesus vai até a página 2, na 3, na 4, ele fala: opa, está abusando da minha boa vontade. Não é isso, Vanderlei? Isso mesmo, pastor. É que eu quero sim passar para o senhor, para os demais ouvintes. Jesus ama todos, ele não faz exceção. Ele é a justiça e a verdade. Satanás veio matar, roubar, destruir. E nesse dia chamado hoje, pedindo a permissão de Deus e eu com o Senhor, falar assim para os ouvintes, para todos que estão assistindo, vendo: Jesus ama vocês. Eu também te amo vocês. Quando eu falei com o meu pastor Rinaldo, que eu amo ele, Cristo, é espiritual, é o Espírito Santo que está na vida dele, olhando assim na tela da televisão, olhando para a cabeça dele, na cabeça dele. Eu contei para a glória de Deus a luta espiritual que poucas pessoas conseguem, só espiritual que tem comunhão com Deus. Amém. Pastor, eu sou pequenininho dos pequenininhos, que o Senhor Jesus Cristo desapareça. E eu quero assim passar para a Jo, que fez aniversário, dando os parabéns, feliz aniversário para ela. Estou assistindo o Senhor, sou ouvinte, comecei a assistir o Senhor, da mesma maneira que a jovem teve um programa que eu estava falando do chocolate. Lembra?
Eu assisti nesse dia também que essa jovem, uma senhora, telefonou para o senhor e falou da filha dela. Eu estou assistindo o senhor falou da família do senhor. Apresentou o programa, por você que é o filho do senhor. Poxa, eu me apaixonei cada vez mais com ele. Sou da filha dele, guerreiro. Viu? Manda a paz do senhor para todos aí que está do lado do senhor aí, a sua família. Amém, meu irmão, amém, a você também. Tirei aqui uma palavra para você e concordo com a tua palavra, tá? É de que Jesus ama cada um que está nos assistindo. Ninguém pode ser considerado tão santo a ponto de achar eu sou melhor do que o outro, porque cada um peca numa área e o Senhor Jesus é aquele que conhece cada um de nós conforme o nosso coração e Ele transforma e faz do mais vil pecador, tá? O homem mais santo, mais bonito, mais, esplêndido. E tem mais outra coisa: aonde abundou o pecado, superabundará a graça. Aonde houve tristeza, haverá excesso, transbordar de alegria. Está aqui, meu irmão: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedires tudo o que quiseres, e vos será feito. Essa é uma promessa. Saiu para você essa palavra, que está em João, capítulo 15, versículo 7, tá? Amém. Com a minha esposa também, está aqui do meu lado. Amém, meu irmão. Olha lá: se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedires tudo o que quiserdes, e vos será feito. João 15, 7. Deus te abençoe a você, sua esposa, sua família, em o nome de Jesus. Tá? Amém. Deus abençoe, pastor. Amém. Tá bom? Amém. Que Deus abençoe. Sou um ganhador de alma. Amém. Pastor, me desculpe, que eu viro um papagaio quando falar de Jesus. Eu sou pior que papagaio, viu? É isso mesmo. Aproveita a sua experiência, aproveita lá onde o diabo quis te humilhar, aonde abundou o pecado, aproveita para a experiência e superabundar a graça, e aproveita para enaltecer o nome de Jesus, que te tirou das trevas e colocou na verdadeira luz. Um beijo no teu coração, fica com Deus, Deus abençoe. Manda fogo na cabeça do cão, pastor. Hã? Manda fogo na cabeça do cão, do Satanás. Manda fogo na cabeça de Satanás, em nome de Jesus. Glória, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Um abraço, meu irmão. Vai lá, Kelly, deixa Deus te usar. Vai, você. Glória a Deus. Manda fogo na cabeça de Satanás, Kelly. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha não, Ele não falha não, não vivo pela vista não, eu vivo
sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Glória a Deus, que voz, hein? Obrigada, glória a Deus. Caramba, que bênção, glória a Deus. Amém. Nós estamos vivendo a semana aqui falando de testemunhos. Certo. Se algum de vocês três tiver um testemunho forte, impactante, algo que aconteceu na vida de vocês ou de alguém próximo, quiser compartilhar com a gente. Eu tenho um testemunho do meu irmão. Meu irmão, quando ele tinha 15 anos, ele foi acometido, de uma meningite de último grau, e ele ficou em estado vegetativo, numa cama, e os médicos sentenciaram que não tinha mais o que fazer, que se ele sobrevivesse, que era 0,01% de chance, ele ficaria totalmente tetraplégico e sem nenhuma fala, sem nada, assim, nem, sabe, bem Quanto tempo vegetal. durou isso, mais ou menos? Ele ficou nesse estado cerca de 2 meses, mais ou menos, porque tinha uma igreja que orava. Nós nascemos no berço evangélico e as igrejas orando, minha mãe missionária, e nós nos colocamos em oração. Nós congregamos numa igreja, Igreja Congregacional de Jesus Cristo. Ele hoje. é mais velho ou mais novo que você? Ele é mais velho do que eu. Mais velho do que você. Isso. Então você era mais menina. Isso. E vem do seu irmão com 15 anos nessa situação. Internado, exatamente. Em estado vegetativo. Estado vegetativo. E aí, o que aconteceu? A igreja orava, e o pastor da nossa igreja, o ancião Arley, também orava, um homem que o Senhor usa muito, e o Senhor usou a vida deste homem e orou pelo meu irmão, e ele estava em estado vegetativo. Ele levantou da cama, se sentou, assim, inexplicavelmente, a gente sabe que foi Deus. Aleluia. Mas o Senhor levantou ele daquela cama e os médicos ficaram sem entender. E naquele mesmo dia, uma junta de cerca de 15 médicos aceitaram a Jesus através do testemunho do meu irmão. Então Deus é poderoso e Ele faz além da nossa perspectiva, porque Ele é maravilhoso. Que tremendo, tá vendo? Numa situação dessa, quer dizer, como é que não aceita Jesus? Como é que não aceita que há milagre, Numa situação dessa, uma pessoa ali em estado vegetativo, de repente Deus usa um homem que ora, a pessoa se levanta e senta. Exatamente. Que E foi bênção. Deus que fez, Porque para os homens já estava decretado a morte, mas E hoje, para onde Deus é que está pode. seu irmão? Hoje, os médicos falaram, que se ele sobrevivesse, ele ia ficar com tanta, incapacidade. Sequela. Meu irmão, ele é maestro, ele é cabeleireiro, louva na igreja, ele é pastor, e o Senhor usa ele maravilhosamente. Até hoje não tem nenhuma sequela, para a glória de Jesus. Que bênção, tremendo. Uma bênção. Glória a Deus. E você de casa, tem um testemunho? Você tem algo para compartilhar com a gente? Não guarda no teu coração nem na tua boca não. Vamos falar para o Brasil. Esse aqui é um veículo agora para nós falarmos testemunhos. Aliás, eu convidei a audiência para mandar vídeos através do WhatsApp. Grava assim de ladinho e faz seu testemunho, que eu quero colocar na programação. Ainda não vieram tantos vídeos não. Eu quero que venham vários, já veio alguns, mas eu quero que venham muitos para que a gente coloque na programação, tá? 910, 36, 36, 36. Será que tem alguém na linha? Alô? Alô? Com quem falo? Com a Silvana. Silvana, tá bem, Silvana? Eu estou bem, graças a Deus. Então tá bom, graças a Deus. Você tem um testemunho bom para contar pra gente? Tenho. Então conta, pode contar, vai. Quando eu tinha 18 anos, me deu uma hemorragia muito forte. E Deus me segurou, sabe? Deu um livramento muito grande na minha vida. Me levou no leito da morte. Mas graças a Deus, com a tua misericórdia, Ele me resgatou, Amém. Amém. Me resgatou e estou aqui. A honra e glória do Senhor. Aleluia, aleluia. E É, hoje, você tem filhos? Eu já liguei a semana passada, Rinaldo. Então, eu me lembro da gente ter falado, mas eu não me lembro da tua família. O Sérgio, eu sou casada. Isso, eu lembrei agora que o nome, falei que era o nome do meu irmão, Sérgio.
E você tem uma menina, né? Tem uma filha e 2 filhos. Isso daí, eu lembrei agora, Amém. E o Sérgio está por aí, não? Tá aqui. Que bênção, um abraço, Sérgio. Que Deus te abençoe, felicidades para a família, tá? Amém. Glória a Deus. Deixa eu tirar uma palavra para o casal, deixa eu tirar aqui, ó. Tá bom. Aleluia. Aqui é simplesmente a palavra de Deus, que não tem nada de simples. É essa palavra que fortifica a gente, né? Fortalece a cada dia. Amém. É a nossa força. Há 1 ano atrás eu perdi minha mãe, perdi meu sogro, perdi minha sogra. E Deus está dando vitória. Deus está. Amém. Estou firme e forte com Deus, porque só Deus para nos fortalecer a cada dia. Sem dúvida, é muito difícil perder, né, as pessoas que a gente mais ama, as pessoas próximas, né? E a paz de Deus, amém, para a qual também foste chamadas em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Olha que palavra bonita. Bonita. Tem tudo a ver com o que você inclusive estava dizendo. Perdi minha sogra, perdi meu sogro, perdi minha mãe, mas, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Olha que palavra linda. Essa palavra está em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, tá? Olha aqui. Amém. Aí você medita lá em Colossenses. Tá bom? Tá bom. Beijo no teu coração. Deus abençoe a família. Amém. Eu quero ouvir mais também. testemunho. Quero ouvir mais testemunho. Quem vai me ligar para contar testemunho? 910 36 36 36. Vamos adorar? Kelly, vai. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Essa música é a música que está no meu novo CD, Você Vai Fazer História, é minha composição. Ninguém te falou que seria fácil pra fazer história. Você tem que ser provado, não pode desistir, não pode recuar, mas se perseverar, a tua vitória vai chegar. Se levante, volte agora para onde está a bênção do Senhor. Não desista e não abra mão de tudo que o Senhor te reservou. Seja forte, corajoso como Ruth, porque Deus já preparou um Boaz pra tua vida e o tempo da tua vergonha acabou. Você vai fazer história e todos vão ver uma história de vitória. Escreve pra você os teus planos, os teus sonhos, Deus vai reviver. É o tempo da colheita e você vai vencer. Quando semeou em lágrimas, Deus contemplou, e quando não desistiu, Ele te sustentou. Uma grande obra hoje Ele começou. Você vai fazer história, o tempo de cantar chegou. Se levante, volte agora para onde está a bênção do Senhor. Não desista e não abra mão de tudo que o Senhor te reservou. Seja forte, corajoso como Ruth, porque Deus já preparou um Boaz pra tua vida e o tempo da tua vergonha acabou. Você vai fazer história e todos vão ver uma história de vitória.
da canção, é composição tua? Minha composição. Como é que chama? Você vai fazer história. Você vai fazer história, que lindo. Você já começa dizendo quem falou que era fácil, né? Não é fácil, nunca é. Não é nada fácil. Eu só fiquei tentando 25 anos, até o Patati Patatá começar a fazer sucesso. Foram 25 anos de muita ralação, de muito trabalho. Aí, hoje em dia, tem pessoas que querem em 25 dias já que tudo aconteça. Gente, as pessoas falam para eu falar no Instagram, para dar curso, para falar sobre empreendedorismo, e eu tenho muita vontade de fazer, mas tem um problema. Eu sou uma pessoa muito verdadeira e eu não vou vender facilidade. Porque facilidade não existe. O Silvio Santos, esse mito, essa pessoa maravilhosa, já disse num determinado momento, que acho que foi nos 30 anos do SBT, se eu não me engano, ele falou assim: se alguém disser para você oferecer alguma coisa muito fácil, desconfie. Porque não tem nada tão fácil. Se você quer ser cantor, até as pessoas te conhecerem, você vai trabalhar bastante. Quer ser apresentador, vai trabalhar bastante. Mas também se você quer ser médico, tem que estudar muito. Engenheiro tem que estudar muito. Dentista tem que estudar muito. Quer ser pastor, sem conhecer a palavra de Deus, vai ser o quê? Charlatão? Quem quer ser pastor precisa estudar a palavra de Deus, tem que estar na escola bíblica dominical, tem que estar orando, tem que estar adorando a Deus, tem que estar se consagrando. Não tem nada fácil. E quando for fácil demais, desconfia. Um dia desses vieram falar para mim: olha, tem uma pessoa aí que diz que bota o dinheiro lá e dá 10% de juros ao mês. Eu falei: foge disso, que é picaretagem. Não tem nada que pode dar 10% de juros ao mês. Se 1% de juros ao mês, já é difícil para o banco pagar, como é que vai dar 10%? Então só tem um inteligente, né? Aquele que consegue fazer isso. Gente, pelo amor de Deus, para a gente conquistar alguma coisa é com trabalho, para a gente conquistar alguma coisa é com determinação, é com foco. A Bíblia diz: sede constantes. Tem que estar sempre na constância, perseverantes, perseverar. E tem mais um detalhe: se você for constante e perseverante naquilo que não é na vontade de Deus, você vai perder tempo. Então, primeiro de tudo, precisa saber se está de acordo com o propósito de Deus, se está alinhado com a vontade dEle. Ah, mas como é que eu sei isso? Aliás, eu vou antes, precisa saber se é o propósito de Deus para a tua vida. Como é que você sabe disso? Eu vou brincar com você. Aquilo que você faria de graça o resto da vida, 24 horas por dia. Esse é o propósito de Deus. É aquilo que você faz com amor, com vontade. Você até pode fazer recebendo, porque você, claro, todos nós precisamos receber para se manter, mas não é a tua prioridade. Se aquilo que você faz com vontade, com amor, e você faria mesmo sem receber, esse é o teu propósito. Isso é para isso que Deus te chamou. Ah, mas isso eu só faço quando eu ajudo as pessoas. Então Deus te chamou para ajudar as pessoas. Então procura alguma coisa nesse sentido. Deus tem um propósito com você nesse sentido. Ah, é quando eu falo na vida das pessoas, eu sinto abençoando. Então Deus te chamou para você, ou ser psicólogo, ou ser profeta, ou ser pregador. Ah, eu gosto de ensinar. Deus te chamou para ser professor, né? Eu gosto de servir, eu adoro fazer alimentação e ver todo mundo comendo. Deus te chamou para ser cozinheiro, Deus te chamou para ser maître, para fazer algo. Enfim, não tem uma profissão mais importante do que a outra. Ah, eu sou mais importante que o câmera. Tá, se ele sair de lá eu não apareço. E daí? Aí eu estou aqui. Se a Marcinha que faz a produção não botar as pessoas aqui na linha, não trouxer o que eu tenho que falar, o que eu tenho que falar é Deus que tem trazido, mas as pessoas que eu vou conversar aqui, o telefone não toca, nada acontece. Nós todos precisamos um dos outros, não tem absolutamente ninguém mais importante do que o outro. E quando você se sente, você já está fora do seu propósito. Se algo que te envaidece, que te inflama, já não é propósito de Deus. Porque Deus não chamou ninguém para se inflamar, Deus chamou as pessoas para serem aquilo que Ele quer que seja, para a honra e glória dEle.
Então, se você faz e agrada a Deus, está alinhado com o propósito dele. Aí vem a perseverança e aí vem a constância. Seja sempre perseverante e constante. Ah, Reinaldo, é muito difícil. Assim dá muito trabalho. Não quer ter trabalho? Que pena, não vai chegar em lugar nenhum. Ontem eu fiz questão de começar o programa trazendo um moço aqui, chamado Tiago Diogo, né? Dionísio. Eu fiz questão de começar com ele, porque eu cheguei, estava com 2 amigos, e Reinaldo, olha, bacana, sou fã dele. Aí eu falei, poxa, um falando, 2 falando, e ele contagiando o estúdio com aquela alegria, aí eu resolvi trazê-lo. Mais do que trazer uma atração para o programa, o que eu queria era trazer alguém que falasse o que eu estou dizendo agora. Ô Dionísio, foi fácil para você? Reinaldo, eu lia os quadrinhos através de um, como é que é? De vela, né? De uma lamparina. Quer dizer, ele não tinha luz em casa, mas ele tinha vontade de fazer sucesso. Aí você fez o primeiro vídeo e fez sucesso? Não. Eu fiz mais de 300 até colar um. Aí deu certo um. Hoje o cara é um sucesso, comprou carro, casa, graças a Deus. Tem um vídeo, chama-se Oportunidades Disfarçadas. Esse vídeo é do Abraham Lincoln, e ele fala exatamente isso. Em toda a minha vida, eu fui um batalhador, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Aí ele diz, com tantos anos eu me candidatei à política, não passei, não me elegi, com tantos anos eu... Aí no final... Eu não vou contar o final não, vou pedir para passar esse vídeo. Será que nós temos aí? Chama-se Oportunidades Disfarçadas. Vamos passar esse vídeo. Aliás, eu estou falando de uma nobre figura pública mundial, o Abraham Lincoln. Eu olho lá para o estúdio e tenho a alegria de ver um nobre deputado federal que é meu amigo. Gente boa, gente, homem de Deus, ai que alegria vê-lo. Deputado Gilberto Nascimento, que aqui é meu irmão, meu amigo Gilberto Nascimento. Que bom vê-lo. Que bom, Reinaldo, alegria muito grande poder estar novamente passando aqui no seu programa, louvando a Deus pela sua vida e vendo você falar tanta coisa bonita, tanta coisa que realmente anima as pessoas, leva as pessoas a repensar sobre o futuro, sobre a vontade de fazer, não é? Então, Reinaldo, eu só tenho a te agradecer, meu irmão, e vim aqui realmente hoje para te dar um abraço. Eu fico sempre feliz de ver o senhor, quando eu vejo o senhor. Eu e minha família, o senhor sabe, nós vemos o senhor, nós sentimos felicidade. O senhor é um homem que nos ensina, o senhor é um homem do bem, uma pessoa maravilhosa. E aí eu estava falando do Abraham Lincoln, pedi até para passar um vídeo aqui dele. Vamos ver o vídeo dele. Chama Oportunidades Disfarçadas. Que eu estou falando, deputado Gilberto Nascimento, estou falando para as pessoas que não tem nada fácil. Não. Tudo é batalha, não é verdade? Tudo é... Quantos anos o senhor está na política? 40 anos. Quantos mandatos já? Já são 9 eleições. 9 eleições. E as 9 foi fácil, né? Não, nenhuma é fácil. E estar nada lá é fácil. Não, nada governando é o Brasil é fácil. Se fosse fácil, todo mundo estaria lá, não é? Não é? Então é muito difícil, é sempre uma disputa grande, é sempre uma dificuldade grande, não é? Mas nós temos que aprender a viver com as adversidades, com os problemas, com a dificuldade. Não é? Se fosse tudo fácil, a vida não teria graça. E eu estou para dizer para o senhor que é mais difícil se manter, como o senhor se mantém há 9 mandatos, até do que se eleger, que é uma dificuldade gigante. Porque pode ser que uma eleição dá certo, mas vai se manter lá 9 mandatos. Se não fizer direito, se não for bom, se o povo não aprovar, não se elege a segunda, depois a terceira, a quarta. Esse homem tem 9 mandatos. Quando eu falo isso, não estou jogando um confete, eu falo porque é gente que a gente conhece. E aqui no estúdio tem mais gente aqui que conhece, que sabe, são todos amigos aqui, e que são fã, não é, Vilma? Né? Olha lá. Que bom, muito obrigado. Nunca botei outra pessoa. Mesmo, viu? A gente só tem a agradecer por Paulinho isso. E tanta gente aqui que ama o senhor. Reinaldo. O senhor não sabe o quanto o senhor é amado, tá? Que bom, muito obrigado, viu, Reinaldo? Eu fico muito feliz por isso e agradeço a Deus pela bondade dele e incentivar vocês a serem bondosos comigo. Amém. Não é? Isso é uma graça que a gente recebe de Deus, não é? Das pessoas verem a gente do lado bom, com as coisas positivas, é sempre uma bênção. E diz que filho de peixe, peixinho é, né? Tem também. Tem o filho do peixe aí, ó. O vereador também, Gilberto, né? Que bom. Mas, vamos ver o vídeo lá do Abraham Lincoln? Vamos lá.
2 minutos para baixar? Tá bom, é que eu pedi um vídeo aqui agora. Que bom. Mas me diz, como que o senhor está vendo, agora, até aproveitar o programa, para a gente falar assim algumas coisas. Como é que o senhor está vendo o atual, ou o nosso país daqui para frente? Nós passamos a pandemia, nós passamos uma série de problemas com isso. Guerra, que surgiu do outro lado do mundo, né? Mas com a globalização nós sofremos. Né? E como é que o senhor vê o Brasil, assim, hoje? Olha, Rinaldi, eu vejo o Brasil com muita perspectiva, sabe? O Brasil tem passado dificuldades, claro. Agora, veja, os outros países demoraram muito mais. Nós tivemos aí o problema do Fica em Casa, depois do Fica em Casa veio o problema da guerra, não é? Quer dizer, com essa condição da guerra hoje, claro, o mundo é globalizado, na hora que você tem a Ucrânia numa guerra com a Rússia, ou a Rússia na Ucrânia, enfim, você tem automaticamente algumas coisas que o Brasil depende deles. Por exemplo, nós temos os fertilizantes, por exemplo, que nós temos necessidade, como nós somos hoje um país altamente agrícola, somos hoje um país que é o terceiro maior produtor de grãos do mundo, sendo que em soja nós somos o primeiro. Como nós somos um país agrícola, na hora que surge um problema, por exemplo, na Ucrânia, na Rússia, nós dependemos hoje da Rússia por causa dos fertilizantes. Então, consequentemente, passamos a ter problemas, porque o fertilizante aumenta no mundo todo, tá? O petróleo também aumenta. Então, por exemplo, na última fase, o presidente Bolsonaro esteve lá e esses dias chegaram 8 navios da Rússia carregados com os fertilizantes. Então, isso vai nos dar uma tranquilidade para a gente manter, se Deus quiser, a produção agrícola já para o próximo ano, porque a produção agrícola é isso. Você planta hoje, tem coisa que dá 3 meses, 6 meses, assim por diante. Então, nós estamos com a tranquilidade disso. Agora, volto a dizer, Rinaldi, o mundo todo hoje está com dificuldades. O mundo hoje passa por inflação. O mundo hoje passa por aumento de petróleo. Tá? Em que pese nós sermos um grande produtor de petróleo, mas não somos ainda um grande refinador do petróleo. Nós dependemos, por exemplo, às vezes nós pegamos o petróleo bruto, mandamos para fora para que ele seja refinado, e depois ele volta como gasolina para a gente, como óleo diesel, e assim por diante. Então, mais uma vez te digo, o Brasil voltou a se recuperar muito mais rapidamente. Se você pegar, por exemplo, nós estamos em junho, o mês de maio, nós tivemos mais de 200 mil empregos novos criados com carteira assinada. Tá? Então, se você pegar o mês anterior também, nós tivemos isso, chegamos a ter 300 mil empregos novos. Agora, isso é uma clara demonstração que o país é muito maior que a crise. Então, esse Brasil tem tudo para dar certo. O que a gente precisa é exatamente confiar. Confiar primeiro em Deus, em primeiro lugar. Depois em cada um de nós, sabendo que nós podemos sim as coisas. Quando você falava aqui das pessoas, nada é fácil, nada é fácil. Se você ficar, por exemplo, em casa dormindo e acha que o salário vai chegar na conta, não vai chegar. O possível, nós precisamos fazer. O impossível, Deus faz com a gente. Eu tenho batido muito aqui, deputado, independente até do senhor é um amigo, uma pessoa querida, mas eu tenho dito aqui que nós temos que voltar a ter o respeito pelas lideranças. O respeito pelas lideranças, o respeito pelos profissionais, a polícia, os médicos, os professores, não é verdade? Parece que foi se perdendo um pouco tudo isso. E o mundo vive uma crise de autoridade. De autoridade, né? E aí eu vejo que o Brasil, de uns anos para cá, retomou um pouco, pelo menos, esse debate inflado, ele dá a nós a oportunidade de pensar. E retomou um pouco essa coisa de nós pensarmos nos valores da família, de nós pensarmos na igreja. Eu fico feliz quando eu vejo jovens, o senhor sabe que eu tenho filhos jovens, né? Nós temos, e a gente vê os jovens na igreja, parece que hoje muito mais até se fala em Deus, as pessoas estão se voltando os olhos para aquilo que realmente importa, que interessa. Eu acho que esse é o cultivo que a gente tem que ter, né? Porque senão se destrói tudo. Já se tenta destruir a família, se tenta destruir a igreja, se tenta destruir as autoridades, aí
Aí eu pergunto, e o que sobra no final? Sobra, percebe? Né? Não é? Então, realmente, a crise de autoridade é muito grande. É o aluno que não respeita o professor, é o filho que não respeita o pai, é o governado que não respeita o governante. Então, você tem uma série de crise de autoridade, é o membro que não respeita o pastor, e aí vai. Quer dizer, então, daqui um pouco, esta mesma condição vai acontecendo muito mais forte no passar do tempo. E daqui um pouco, qual é o limite para isso tudo? Quais são os parâmetros para isso tudo? Exatamente. Então, isso a nossa juventude, não só a nossa juventude, cada um de nós precisamos colocar na pauta do dia. Vamos precisar rever as questões dos valores. Exatamente. E a questão do respeito às autoridades. Exatamente, não é? Exatamente. Olha, falamos aqui eu estava falando para você que está mudando o canal agora, que está vendo nossa programação, nós estamos aqui com o deputado Gilberto Nascimento, que é um amigo querido, uma pessoa extremamente querida na política, e não só na política, na igreja, no país, as pessoas o admiram. Não seria diferente se ele não tivesse 9 mandatos como deputado federal. Então, aí eu tive a alegria de vê-lo aqui, que veio me dar um abraço, mas eu estava dizendo sobre as pessoas que têm que se dedicar para fazer algo e dar certo na vida. E aí eu lembrei de um vídeo chamado Oportunidades Disfarçadas, do Abraham Lincoln. Vamos ver esse vídeo, vai, pode rodar. Olha que interessante. Meu prezado Senhor, toda a minha vida me fez um homem bastante familiar com os desapontamentos. Aos 23 anos, tentei um cargo na política e perdi. Aos 24, abri uma loja que não deu certo. Aos 32, tentei um negócio de advocacia com amigos, mas logo rompemos a sociedade. Ainda neste ano, tive um grave colapso nervoso e passei um bom tempo no hospital. Com 45 anos, disputei uma cadeira no Senado e não ganhei. Aos 47, concorri à nomeação do Partido Republicano à eleição geral e fui derrotado. Aos 49, tentei o Senado e fracassei novamente. Mas aos 51 anos, finalmente, fui eleito presidente dos Estados Unidos da América. Por isso, por mais que você encontre dificuldades pelo caminho, não desista, pois saiba que o campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Maravilha. E olha, veja, ele começou a tentar aos 24. Só perto dos 60 teve a sua primeira vitória. Então, ele não desistiu, você percebe? Não desistiu. Tivesse aos 24, mas não deu certo agora, vou terminar, abri uma empresa, não deu certo, vou acabar, tal. Ia acontecer o quê com ele? Mas, na realidade, persistiu, foi até o fim e tornou-se presidente da maior nação do mundo. Do mundo. Hoje, os Estados Unidos é a maior nação do mundo. Agora, vamos imaginar na época que ele foi também, quer dizer, já era uma grande potência, sempre foi a primeira potência do mundo. Mas qual é o segredo disso? Exatamente a perseverança, ir até o final. A tua vitória está no último passo, a tua vitória está no último acontecimento. Então vai em frente. Por que desistir? Mas não deu certo hoje, amanhã vai dar certo. Ok? Então vamos embora para frente, Rinaldi. Eu disse, ser sempre perseverantes e constantes, né? Quer dizer, perseverar, ser constante no dia a dia. Enfim, eu acho que isso pode estar falando com muita gente hoje que nos assiste. Nos meus 25 anos, até o Patati Patatá dar certo, hoje a gente desfruta aí 13, 14 anos de sucesso. Mas foram 25 até chegar lá, onde praticamente só eu acreditava. Porque, com uma dupla de palhaços, esse cara pensa que vai chegar aonde? Não é verdade? Hoje todo mundo olha e fala, nossa, que fenômeno, foi um sucesso. Mas foi necessário acreditar, perseverar, né? O palhacinho foi precisando crescer, e virou um grande palhaço, né? Que bom. A dupla sua é maravilhosa. Amém, obrigado. Que bom. Eu quero aproveitar a presença do senhor, que também é um homem queridíssimo de Deus, e que só faça uma oração pela nação. Vamos orar. Como líder, como deputado e em especial como homem de Deus. Amém. Amém. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade, primeiro, Senhor, de podermos estar respirando esse ar que o Senhor nos concede.
Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de cada vez estar lutando, de estar, Senhor, cada dia vencendo, mesmo com as dificuldades, com os problemas, ó Pai, com as dores, com as aflições, mas nós sabemos, ó Pai, que nós temos um alvo, Senhor, e nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso orientador, o nosso guardador, o nosso protetor. Senhor, abençoe a cada pessoa que está nos assistindo agora. Abençoe cada família, Senhor. Cada pai, cada filho, cada mãe, cada avô, cada avó, cada pessoa da família, Senhor, entre com uma porção de misericórdia sobre estas vidas, para que elas tenham a tua bênção, o teu amor, a tua graça e que não desista. Abençoe, Senhor, esta nação. Abençoe os governantes dessa nação. Abençoe os líderes dessa nação em qualquer área da vida, Senhor, para que possamos ter respeito por elas e que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que lindo. Amém, Rinaldi. Bom demais estar com você, meu irmão. Amém, que Deus te abençoe, viu? Sempre um prazer. Sempre uma alegria poder estar com você. Obrigado. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, Deus tchau. abençoe. Amém. A nação aplaude Gilberto Nascimento, que é um querido, um homem de Deus, e com tanta história para contar e com um privilégio poder recebê-lo aqui no programa. Bom, nós temos ainda uma ligação. Alô? 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 Com quem falo? Rubens, Ô Rubens, está bem, querido? tudo bem? Prazer falar com você. Rubens, fala de onde? Cajamar, São Paulo. Cajamar. Você já ligou aqui alguma vez? Não me lembro de que ligação de Cajamar. Não, primeira vez que eu liguei. Ah, maravilha. Prazer falar com você. Me conta sobre a tua família. Minha família, eu sou cristão há uns 25 anos. Tenho uma filha que ela é musicista, vocalista da igreja. Eu sou baterista, cantor. E minha esposa é intercessora. Então você tem uma filha. Uma filha. E nós estamos falando de testemunhos. Eu quero que você me conte algum testemunho forte, impactante, algo que aconteceu com você ou com a tua família que você gostaria de compartilhar com a gente. Bom, você estava falando sobre persistente. Morava numa casa de 3 cômodos e eu vi a necessidade de ter a minha casa, né? Morava na casa dos meus pais e eu não tinha condição financeira, nem salário para conseguir a minha casa. Então eu pensei, pela fé. Orei a Deus, a primeira estratégia foi ter um salário para conseguir manter a família. Amém. Estudei, procurei profissionalmente, Deus deu graça, eu fui a comprar casa, né? Foi a primeira vez que eu recebi um não, fiquei triste, para baixo. Foi a segunda vez que recebi outro não, a terceira, a quarta, a quinta. E eu falei assim, nega, uma hora vai dar certo, vamos continuar adorando a Deus, entregando o nosso melhor na igreja, fazendo a obra de Deus, que Deus ele vai nos surpreender. Amém. E a gente veio aqui em Cajamar, buscamos da cidade, um ar puro, e aprovaram a nossa casa, aprovaram o nosso apartamento aqui. Veio a pandemia para fazer nós desistir, redução de salário, perda de emprego, mas Deus me fez fiel, não atrasamos nenhuma parcela, e para a glória de Deus, hoje estamos na nossa casa, no nosso campo. Deus ele fez muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Aleluia! Nós conseguimos fazer todos os móveis planejados, conseguimos deixar a casa do jeito que nós sempre quis. E o mais importante foi o que? A minha esposa falou assim, se Deus deu, a gente não vai levar nada dessa casa. Vamos entrar com tudo novo. E para a glória de Deus, entramos com tudo novo. Só trouxemos nossas roupas e os pratos. A mudança foi perfeita. Aleluia, Ele é aquele que pode nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. A medida dele vem sempre sacudida, transbordante, remexida. Deus maravilhoso, mas o que você fez? Depositou tua fé nele, tua confiança, mas também, como você disse, não ficou parado. Foi lá, trabalhou e persistiu. Foi a primeira vez deu errado, a segunda vez deu errado, mas hoje você está aí dentro da tua casa com tudo novinho, para a glória do Senhor Jesus. Parabéns, viu?
Vou tirar aqui uma palavra para você, tá? Amém. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha que bonita palavra, está em Jeremias. Olha que linda, tem a ver com o que você está falando. Você clamou a Deus, olha lá, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, versículo 3. Bom, infelizmente acabou nosso tempo. Te agradeço, Rubens, um beijo no teu coração. Que Deus abençoe sua família. Agradeço a você, Kelly, ao Júlio, ao Anderson. Muito obrigado pela presença de vocês. A vocês, telespectadores, até amanhã, se Deus quiser assim permitir. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Beijo no coração. Obrigado. A noite é sombria e as portas se trancaram pra você. E você diz: o que é que eu faço? Deus abençoe, Brasil. Quem poderá Aleluia. me socorrer?